Eu tô aqui falando com meu Deus e lendo um pouquinho a palavra do Senhor e lendo sobre Neemias, no seu capítulo de número 1, você vê que Neemias está bem. Mesmo cativo, mas a vida dele, que ele está vivendo, é uma vida boa. Por quê? Está na presença do rei, comendo das iguarias do rei, experimentando. Ocupa uma posição de destaque, mesmo em um lugar onde ele era cativo. Tinha o carinho do rei para com a sua vida, mas quando ele ouve, escute isso aqui, quando ele ouve, ou quando ele procura saber como está o seu povo, a sua nação, e ouve a situação que o povo está vivendo, a tristeza toma conta, o sentimento de frustração por eles também, e a sua nação está destruída, move o seu coração a tomar um posicionamento, uma decisão. Decisão do quê? Uma decisão de buscar em Deus. Escute isso aqui. Buscar em Deus a solução para o problema da sua nação. Então ele vai entrar em oração, ele vai entrar em jejum, ele vai entrar em consagração, ele vai começar a chorar diante de Deus, a pedir perdão, não só pelos seus pecados, mas pelo pecado da nação. Ele se coloca como um intercessor. E Deus o levanta para uma grande obra. Então, eu aqui nessa manhã, falando com Deus, eu perguntei: Senhor, o meu coração, quando os meus ouvidos ouvem que o povo não está bem, oh Deus, o meu coração se entristece. E eu aprendo com Neemias, precisamos nos levantar e voltarmos a ser intercessores, e voltarmos a fazer a vontade e a obra de Deus. Que nessa manhã Deus te encontre com esse coração, que o seu coração possa se mover diante de Deus a respeito das almas que estão partindo sem Cristo. Meu irmão, minha irmã, coloca isso na sua cabeça. Sem Cristo não somos nada. E se temos Cristo, precisamos levar Cristo para os outros corações. Neemias se colocou na brecha por causa de um povo que estava sofrendo. Se coloca na brecha pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja, por esse povo que está sofrendo. Eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra através da sua vida. Deus vai te levantar, meu irmão, minha irmã. Deus vai estabelecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, um espírito de guerreiro para guerrear no mundo espiritual pelas almas a qual Cristo e Deus tanto ama. Deus te levantou para fazer a diferença, como Neemias fez a diferença, mesmo sofrendo oposições. Neemias continuou acreditando no chamado a qual Deus o chamou. Mesmo sofrendo perseguição, Neemias continuou num posicionamento a qual o seu coração se moveu, que era reconstruir os muros. O povo plantava, os inimigos vinham e saqueavam, porque os muros estavam derribados, queimados a fogo. E quando Neemias recebe a carta do rei, quando Neemias se apresenta ao rei, e o rei diz para ele: Neemias, nunca te vi tão triste assim. Tem gente que se alegra, tem gente que não se entristece com a situação do povo. Mas quando Neemias chegou diante do rei, e o rei viu, e a resposta dele foi contundente, dizendo: rei, como eu posso estar alegre se o meu povo, se aonde eu nasci,
A situação está caótica, está crítica. Você está vendo a sua família sendo destruída e mesmo assim não se comove. Você está vendo seus amigos ir para o inferno e seu coração não se comove. Mas nessa manhã, Deus me traz aqui para te dizer: levante-se como Neemias levantou, reconstrua os muros para que os seus parentescos, a sua família, os seus amigos não sejam saqueados no mundo espiritual pelo inimigo. Mesmo se levantando contra você as hostes espiritual da maldade contra a sua vida, como Sanbalat, Tobias e Gesem se levantaram contra a vida de Neemias. Mas aqui vai uma estratégia. Deus te levanta, Deus te dá carta, te dá autoridade, mas quando você chegar no campo de batalha, você precisa analisar. Você vê no capítulo de número 2 que Neemias, quando ele chega e observa a situação, ele não chega fazendo, não, ele começa a observar. E a observância foi trazendo de Deus para o seu coração as orientações e o direcionamento dos passos que precisam ser tomados. E quando o inimigo viu que ele se levantou como alguém diferente no meio dos iguais, aí começaram a querer apedrejar, tirar o foco. Desce aqui, Neemias, vamos aqui, preciso conversar. E Neemias tem uma palavra só: eu não posso parar porque eu estou numa grande obra. Que essa manhã Deus possa alcançar o seu coração, pastor, obreiro, missionário, missionária, servo de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, que Deus te levantou para levantar os muros das vidas de multidões. Saiba que, se você se posicionar, muitas pessoas serão impactados pelo poder de Deus. Que você tenha uma quarta-feira abençoada. Fica com Deus. Que Papai do Céu te abençoe.